Podeis assentar, irmãos. Amém. Que alegria estamos juntos. Uma felicidade muito grande estar com cada um de vocês esta noite. E pedindo, obviamente, a Deus que nos traga a sua santa e maravilhosa palavra. Irmãos, a igreja está linda, mas já tem que realmente começar a pensar em aumentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico pensando, né? Nós temos cinco regiões e 5 regiões aqui, perto do Gama, que é a sede, né? Fora as demais igrejas estaduais que temos. E essa é uma região, eu estava conversando com o Fernando, muito especial. É uma região muito especial, muito abençoada. Irmãos, é incrível como esta é uma das raras regiões que, quando leva alguma coisa ali à sede de dificuldade, já leva com a solução. Já leva com a solução. Foi uma das primeiras regiões que respondeu ao pedido: façam teologia. Uma das primeiras. É a região que mais me ajuda com revistas da Escola Bíblica Dominical. É uma região de teologia elevadíssima, sem perder a autenticidade de nossa raiz pentecostal. E a gente para e pensa, né? Poxa vida, tudo começou tão pequeno, com tanta luta, com tanta dificuldade. Vai à igreja de Formosa e veja o início. Esta igreja aqui, veja o início. Pega mais no meio do microfone. No meio. E o Brás, ali com nosso amado pastor, né? Nunca foi fácil. Nunca foi simples. Absolutamente difícil. Mas o Senhor tem estado convosco. São 30 anos. 30 anos. 10 vezes mais o tempo do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 30 anos. E o que é interessante é que as provas do Evangelho aqui estão: vidas salvas, a misericórdia de Deus estendida, a graça do Senhor no meio de vós e bênçãos, muitas bênçãos. Então, nós estamos muito felizes. Eu vim ali do Gama, cheguei um pouco mais cedo, o paletó estava fechando, mas por causa e culpa da Esther, agora ele não está mais fechando, né? Eu praticamente cometi o pecado da gula hoje à tarde ali. Pedi perdão ao Senhor Jesus, ele já me perdoou, né? E louvado seja o nome do Senhor. E eu fico admirado quanto meu filho ama esta região, né? Meu filho não sai mais desta região, né? Glória a Deus, né? Direto na 5ª região. 3ª região, estou com a 5ª na cabeça. Então, assim, irmãos, eu vejo a prosperidade material e espiritual dos irmãos, e isso alegra o meu coração. Alegra o meu coração. Por quê? Porque é uma igreja que chega aos 30 anos, não de qualquer forma. Ela tem base,
ela tem solidez e, em razão disso, 30 anos que vêm agora serão consequência. Se o Senhor não vier nos buscar, os próximos 30 anos, irmãos, com certeza virão e grandes coisas o Senhor fará por vós. Grandes coisas. Muito bem, terceira região amada, Igreja de Planaltina do Goiás, 30 anos. Eu estava pensando aquilo que traria aos irmãos. Fernando me deixou livre para esta noite falar a palavra do Senhor a cada um de vós. E mesmo sentados, eu preciso que meus irmãos abram em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Em Êxodo capítulo 19, versículo 1, diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, o qual acamparam. E ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. E subiu Moisés, e do monte do Senhor o chamou e disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tende visto o que eu fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Irmãos, é muito bonito uma passagem como essa, porque ela é literalmente o final de todo um percurso que simplesmente foi produto da misericórdia de Deus para com aquele povo outrora escravizado. Eu não sei se na sua Bíblia, aí no final, tem os famosos mapas. Talvez tenha. E um desses mapas é exatamente o mapa da saída de Israel do Egito. Se você tiver, você vai ter a felicidade de acompanhar toda a nossa pregação de hoje com este mapa. Talvez tenha na sua Bíblia. Se você não tiver, não tem problema. Vai imaginando e o Senhor vai te dando e a gente vai conversando e você vai entender aquilo que o Senhor está falando ao teu coração. Como a maioria de vocês tem esse objeto aqui, isso aqui deve ter o Google. E eu te garanto, não será pecado se você quiser abrir no Google Jornada de Israel pelo deserto, se quiser abrir. Caso contrário, eu te convido a voltar um pouquinho lá depois das 10 pragas. E eu quero esta noite que você tenha no teu coração exatamente o versículo de número 4.
tende visto que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe para perto de mim? É uma das comparações mais belas da palavra de Deus. Aqui você tem o Senhor Deus dizendo exatamente o seguinte: eu vos amei e amei muito mais vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e por ter dito a eles que um dia ia resgatar vocês, porque prometi toda a terra de Canaã a Abraão, o fiz andar em toda a terra de Canaã, quando ele me perguntou quando ele teria a propriedade da mesma, eu fiz andar e disse, não é agora, mas anda, vê e contempla. E depois, eu sabia que viria. E depois, eu vou roubar esse menino para mim. E depois que eu vou roubar esse menino para mim. E depois que simplesmente eu tirar o povo do Egito, na quarta geração, aí sim vos trarei de volta e simplesmente vos darei essa terra. E de forma absolutamente linda, o Senhor Deus diz: vocês viram o que eu fiz aos egípcios? Vocês viram como eu arrebentei os egípcios? Pois é, eu trouxe vocês aqui como uma águia leva seus filhos sob suas asas. A imagem é linda porque, olhe para cá. Quando eles estão em Ramsés, e ali eles usam todo um aparato de escravidão para construir o que? Cidades. E o Senhor os chama e os tira com mão forte do Egito. Eles saem, passam por Sucote, Etã. Deus, ao invés de deixá-los passar, diz, desce a Pi-Hairote, diante de Baal-Zephon, e imediatamente ali, em Pi-Hairote, Baal-Zephon, é quando o faraó fica sabendo, eles, ao invés de atravessarem, descer, eles estão perdidos. Vamos encurralê-los e tragamos de volta, pelo amor de Deus, a escravidão maravilhosa que nós tínhamos. Nós tínhamos escravo a preço barato, a mão de obra especializada de graça. Foi exatamente ali, o Pi-Hairote, Baal-Zephon, que o Senhor Deus abre todo o Mar Vermelho. Eles atravessam em o quê? Seco. E Faraó e todo o seu exército ali morre. Aí eles descem. Caminho de 3 dias, eles chegam em Mara. Você lembra o que aconteceu em Mara? Todo mundo com sede. E a água era o quê? Amarga. Reclamam. Deus olha para Moisés e Deus diz, preste atenção, joga esta madeira ali. A água vai se transformar e será potável. Moisés joga a madeira e eles bebem água e se refrescam. Aí eles descem e chegam a Elim. Em Elim tem 12 fontes. Ninguém mais queria sair de Elim porque estava muito gostoso. Mas Deus manda eles descerem e eles andarem. Aí eles chegam em Refidim. Quando chegam em Refidim, irmãos, no 2º mês, a sede era muito grande e eles disseram, você nos trouxe aqui foi para morrer. Aí Deus diz, fere a rocha, vai ter água para eles. Vieram águas. Aí, com a sede satisfeita,
olharam para o céu e disseram: ai, que saudade das carnes do Egito. Queremos carne, queremos carne, queremos carne. Deus mandou codornizes e come. Aí depois que comeram, reclamaram tanto, que Deus disse: ó, tá, tudo bem, estão com saudade de algo diferente que tinha no Egito. Ok, não tem problema. Todo dia eu vou dar para vocês uma semente especial e com ela vocês vão fazer comida o dia inteiro. Se chama maná. E aí eles descem e chegam no Sinai. Quando eles chegam no Sinai, pode tirar meu filho. Chegamos ao capítulo 19. 3 meses depois da saída, reclamação atrás de reclamação, encrenca atrás de encrenca, e Deus com misericórdia, provendo cada uma das o quê? Necessidades. Cada uma. E aí é interessante que Deus diz exatamente para eles. Eu trouxe vocês até aqui com o quê? Como uma águia guia seus filhos em suas asas. Isso significa, tal como uma águia sabe que seus filhos não sabem voar, eu, que tenho o domínio dos céus, coloquei vocês nas minhas asas e eu fiz vocês voarem porque eu estava voando. Tal como uma águia que sabe que seus filhos não têm como comer, eu, como uma mãe águia, os trouxe até aqui nas minhas asas, entregando para vocês, como uma águia faz todo dia, comida na boca de vocês. Tal como uma águia sabe perfeitamente que seus filhos não sabem beber, eu entreguei água para vocês todo dia. E isso Deus fez para 2 milhões de pessoas. Tal como uma águia, eu sustentei vocês nesse tempo. E o que é lindo é que ele diz aqui no versículo 4, eu vos levei sobre asas de águia para que vocês se chegassem a mim. Ou seja, o que Deus queria? Deus queria mostrar para eles que, tal como uma águia, ao voar e levar seus filhotinhos e não os deixar cair nesse momento, porque não é o momento de retirar os filhotes do ninho. É o momento de mostrar os céus para os filhotes, mas protegê-los e levá-los de um canto a outro para facilitar o dar de comida e o beber de água. Águia não traz água para filhotes. Águia leva filhotes para beber água. Agora a águia leva comida para os seus filhotes comer e rasga a comida até que eles comam. Agora, para levar filhotes para beber, eu vos levei nas minhas costas e eu vos protegi. Ou seja, todos os naturais inimigos de vocês nunca tocaram em vocês. Porque vocês estavam aonde? Em minhas asas. Então, para atingir a vida de vocês, teriam que antes atingir a minha vida. Foi isso que eu fiz com vocês. Faraó não vos atingiu. O maior exército do mundo na época não vos atingiu.
aquele que tinha o maior potencial militar, na época não vos atingiu, e eu vos protegi, dando comida, dando água, fazendo-os dormir na hora certa, acordar na hora certa. Tanto é que tinha uma coluna de fogo e tinha uma nuvem para que vocês, olha que lindo, se achegassem a mim. Sentissem meu peito. Confiassem em minhas asas. Entendessem o meu voo. E compreendessem a proteção e o amor que eu tive por cada um de vós. A imagem é linda e a imagem é maravilhosa, porque aqui você tem exatamente Deus tirando Israel ali do Egito para, em primeiro lugar, mostrar a Israel quem ele é. Mostrar ao seu povo que ele podia dar-lhes segurança, proteção, alimentação e vida. E o que é interessante é exatamente isso, porque o objetivo de Deus para com aquele povo era: você vai viver nas alturas comigo, e você vai depender tanto de mim, que vai se aproximar de mim, e vai saber quem eu sou. Literalmente, Deus, na primeira parte da viagem, ele carrega Israel sob suas asas. Você sabia que Deus fez exatamente isso com cada um de nós no início da nossa fé? Você sabia que o Senhor continua fazendo isso com cada um de nós, dia após dia? Inimigos não nos tocam por causa da misericórdia dele. Ele é o nosso escudo. Comida e pão nós temos todo dia, porque ele, por intermédio do seu amor, nos ensinou a pedir: o pão nosso de cada dia nos dai o quê? Hoje. E ele fez isso e faz isso conosco todos os dias, para uma única coisa: para nos trazer para perto do peito dele, para que possamos ouvir o coração dele, para que possamos entender a voz dele, para que possamos nos sentir protegidos e guardados por ele, amparados por ele, absolutamente tomados e inebriados pelo seu grande amor. Então, quando Deus tira Israel do Egito, a última coisa que ele queria dar para aquele povo era uma terra. O deserto foi o local da maior revelação dele àquele povo, porque ele queria dar àquele povo ele mesmo. Ele mesmo. E ele queria que aquele povo desenvolvesse com ele uma relação tão profunda, tão extraordinária, a ponto de ele olhar para aquele povo e dizer: assim como um rei tem no meio dos seus tesouros escondido aquela pedra única que só ele tem, que é chamada
pedra particular, propriedade peculiar, vocês serão a minha propriedade particular. Ou seja, Deus tem riquezas e ama cada riqueza que tem. Mas ele escalona riquezas. Você está achando que no céu é galardão igual para cada um? Isso não existe, não. Você está achando que no inferno, no lago de fogo e enxofre, todo mundo vai sofrer igual? Negativo. Há graus de punição e sofrimento no lago de fogo e enxofre, mas também há graus e diferença em matéria de galardão. Toda a terra é do Senhor, todos os povos são do Senhor, mas Deus separou aquele povo como pérola dele, propriedade única e especial dele. E ele queria que esse povo fosse então nação santa, separada, absolutamente única diante de todos os povos, e reino de sacerdotes, aqueles que estariam entre os céus e a terra. Daí porque a figura da águia é fantástica. Não há ave mais imponente, especial, extraordinária, forte, vigorosa, única nos céus. Detentora de poder único no tocante às presas à terra. E absolutamente invencível no tocante às alturas. Meu Deus, pastor. Então, quando eles passavam fome, era Deus dizendo, calma, vou alimentar. Quando eles gritavam por água, é por isso que Deus não destruiu de cara, né? Não. Por isso que de cara Deus não destruiu aquele povo. Deus começou a falar em destruir aquele povo posteriormente. Antes não. Aí posteriormente é que Moisés tinha que dizer, calma. Não, não, não. Se vai destruir, me destrói também. Não, mas eu quero fazer de você um novo povo. Não, eu estou junto. Sou pecador como eles, arranca meu nome do livro da vida. Mas até aqui Deus olhava para aquele povo como criança, que ainda estava nos ombros dele, aguardando o quê? A comida, a bebida, a água, o sol, o descanso, o ninho, a proteção. Mas depois que chegou no capítulo 19, volte agora com o mapa filho. Agora eu quero que você vá para Deuteronômio 32. Deuteronômio é Moisés dizendo, eu estou morrendo, mas antes de morrer eu quero abençoar vocês. E em Deuteronômio 32, pode ficar no mapa, filho, exatamente no versículo 11, Deus diz, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, tomando-os e os leva sobre ela. Assim o Senhor vos guiou. Olha que lindo isso aqui. Olha para cá. Vocês sabem que eu sou pastor. Pastor existe para alimentar o povo. Então, é alimento. Me chamou, sabe que é alimento. Olhe para cá. Saiu do Sinai, acabou a fase da infância.
A partir de agora, se cumpre o que está em Deuteronômio 32:11, que diz, assim como a águia agora ensina seus filhos a voar, eu fiz com vocês depois que eu dei a lei. Você sabe como a águia ensina seu filho a voar? Chega um momento que ele está gordinho e grande. Aqui eles já tinham 1 ano de vida com o Senhor. Aqui eles já tinham 1 ano que estavam na presença do Senhor. Aqui eles já tinham 1 ano ouvindo Moisés receber a lei. Aqui teve o problema de quebrar a lei, porque tinha um bezerro de ouro, morreu 30 e tantos mil, e depois levantou uma nova lei, e aí ficaram espertos. Aqui não tem mais criança, não. Aqui tem adolescente. E você sabe que adolescente é desengonçado. E tem que ser, porque está crescendo. A águia, então, começa a destruir o ninho. Mas, pastor, ela estava cuidando. Destrói o ninho, Jô. E aí, depois que destrói o ninho, começa a pegar filho por filho e empurrar com o biquinho para que o filho caia no precipício e aprenda a voar. Por isso que a águia, antes de casar, ela não casa com qualquer idiota. Ela dá o sinal de que ela está pronta para o acasalamento. Machos chegam e ela testa. Ela joga galhos pequenos. Aquele que descer mais rápido e pegar, vai acasalar com ela. Por quê? Porque depois que ela olha que os filhos têm estrutura para começar a voar, ela e o pai destroem o ninho, começam a empurrar filho a filho para eles descerem desesperados. Penhascos de 3, 4 mil metros. E o pobre coitado até sentiu o ar entre as pernas. E voar, cai. Mas a velocidade da águia macho é indescritível, irmãos. É indescritível. E ela desce, pega o moleque de volta. Vai? Então chega um momento em que Deus, isso é lindo, Deuteronômio 32:11, Deuteronômio é Moisés falando com a nova geração, porque a geração anterior foi incrédula, e Deus simplesmente diz, como águia, no continuar, eu fiz isso com vocês. E agora vocês estão fortes para vencer. Olhe para cá. Eles subiram de Taberá, Zerote, chegaram em Cádiz. Quando chegaram em Cádiz, subiram para a terra prometida, 12, voltaram. 10 dizendo, não dá para entrar. 2 dizendo, Josué e Caleb, dá para entrar. Deus disse, beleza, vai morrer vocês todinho, e os filhos de vocês, que disseram que iam ser chiclete, eles é que vão viver. Tudo bem, eu atualizei, né? A Bíblia diz que eles se sentiam tão pequenos como gafanhotos que os moradores da terra iam mastigá-los. Em termos atuais, chiclete. Ficaram 40 anos no verdinho. Tá vendo? Rodando? 40 anos. Morreu todo mundo. Nesses 40 anos, Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. Nesses 40 anos, Coré, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés. Nesses 40 anos, Deus estava preparando Josué e Caleb e toda a liderança do novo povo. Nesses 40 anos, Deus estava pegando cada israelita e colocando a palavra dele dentro de cada um, e o que ia crescendo forte e vigoroso. Até que foram aqui, Ezion-Geber.
Subiram no Monte Hor, quem morre? Arão. Então a liderança passada começa a morrer. Passa um pouquinho, Miriam morre. Não, Miriam morreu antes de Arão. Depois Arão é sepultado. Chegou o bote. Eles querem passar, irmãos, exatamente aqui pelo meio, onde tem a estrada real. E a Bíblia diz que eles não conseguem passar aqui pelo meio. Por quê? Porque Moabe não deixa. E Deus já tinha avisado, não mexe com Moabe. O que eles tiveram que fazer? Dar a volta. Não mexe com Amon. Der a volta. Aí aqui em cima, eles simplesmente conquistaram toda a parte de cima, essa parte de Gileade, reis grandes, altíssimos. Um deles, a cama do rei era 4 por 2,5. Olha o tamanho do cara. Olha o tamanho do povo. E aí, atravessaram o Jordão, no Monte Pisga. Moisés é levado para ver tudo e morrer, e atravessa o Jordão e entra. Essa segunda parte, Deus disse, olha, eu já preparei vocês. Eu fiz vocês entrarem em muitos problemas. Eu permiti que vocês caíssem de despenhadeiros, mas eu fui lá e busquei. Pode retirar, filho. Eu fiz com que vocês atravessassem dentro de vocês mesmos muitas dificuldades. E simplesmente a cada dificuldade que vocês passaram, com amalequitas, com amorreus, eu fui forjando e treinando vocês para o voo. A cada crise, a cada dificuldade no deserto, a cada novo conflito, a nova geração aprendia o que a velha não aprendeu. E quando essa nova geração mal viu, eles já estavam voando sobre as próprias asas. Porque como a águia desperta o seu ninho e se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, o tom e os leva. Eu fiz com vocês. E agora vocês são uma geração forte e poderosa. O que Deus estava dizendo? Eu trabalhei com vocês para que vocês deixassem de ser aquele povo absolutamente escravizado, rastejando no chão no Egito, e passassem a viver voos altíssimos, como águias esplendorosas, nos céus destinados a cada um de vocês. E isso eu fiz com vocês. E aquele povo, irmãos, quando entra na terra prometida, Raabe é a primeira a dizer, está todo mundo desesperado com vocês. Ninguém consegue, diante de vocês, sobreviver. Ninguém consegue. Está todo mundo desesperado. Os homens aqui estão morrendo de medo de vocês. Não é isso que Deus fez com vocês nesses 30 anos? Pensa onde você estava antes de conhecer Jesus. Pensa o quanto você rastejava. Pensa a tua vida. Pensa o que você e eu éramos
antes de conhecer o Senhor Jesus, e ele nos pegou, nos abraça, nos limpa, nos escolhe e começa a nos fazer ter vida. E aí, à medida que o tempo foi passando, veja a tua vida, dificuldade após dificuldade, e ele tendo misericórdia. E dificuldade, e ele tendo misericórdia. E problema, e ele resolvendo. E doenças, e ele curando. Glória a Deus. Glória a Deus. E enfermidades insolúveis, e ele trazendo você e eu de volta. Família destruída, e ele reconstruindo. Gente absolutamente sem esperança, e ele trazendo de volta esperança. Gente que não tinha onde cair morto, hoje tem carro. Gente que não tinha um pão de cada dia, e hoje tem com fartura. Vê se o Senhor não te fez voar sobre o grande e poderoso céu. 1 Pedro, o querido apóstolo diz, vós sois nação o quê? Sacerdócio o quê? E povo o quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa o quê? Luz. Dê uma olhada nesse lugar. Era isso no início? Tinha tudo isso aqui? E o que virá nos próximos 30 anos? O que o Senhor fará convosco? A lição da águia ainda tem mais 2 textos. Um em Isaías e um em Apocalipse, lindíssimos. O de Isaías eu prego aqui, quando vocês completarem 50 anos. O de Apocalipse, estarei aqui com vocês quando vocês estiverem com seus 100 anos. Não se preocupe. São lindíssimos. Eu creio. Tu não crê, problema teu. Eu creio. Eu creio. Tudo bem, pastor. Quando completar 50 e o outro quando completar 60. Tá bom? Certinho? A imagem que o Senhor utilizou foi uma imagem que eles conheciam com profundidade. E que eles entendiam quando Deus diz, lá em Êxodo 19:4, como águia vos tive em meu colo. E em Deuteronômio 32:11, como águia os fiz voar. É porque quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, e a gente confia nele, tudo ele faz. Tudo ele faz. Tudo ele realiza. A tua vida é tão bela e tão linda e tão esplendorosa como a da águia. Porque você um dia entregou o teu caminho ao Senhor e confiou nele. Nós só temos que louvar então a Deus por tudo. A única coisa que Ele quer é que você voe. Você não é galinha para ficar ciscando no chão, com cabeça baixa, nada contra galinhas. Dizendo, ai que dor,
Ai, que dia difícil. Ai, como tá tudo ruim. Ai, que a vida não vai dar certo. Ai, que todo mundo vai para frente, menos eu. Ai, 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 ai. Tu não é galinha para ficar ciscando e comendo da misericórdia dos outros, não. Tu é águia. Então te levanta. Voe nos céus do Senhor. Voe voos altos e sublimes. Crendo na graça dele. Crendo na misericórdia dele. Crendo no amor dele. Voe alto. Porque o Senhor está contigo. Voe alto, porque o Senhor está contigo. Guarda no coração os mandamentos dele. E outra coisa, o Senhor manda avisar vocês, passou a época de águia pequenininha, que ele levava no colinho e dava tudo. Acabou o ninho. Parte e voa alto. Porque o que Deus tem para essa região é muito sublime. É muito sublime. É muito alto. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ó Senhor, realmente o fogo não nos queima. Realmente as águas, Senhor, não nos afundam. Nós estamos sustentados em Ti. Como águia grande, poderosa, sublime, absolutamente impoluta nos céus. Tu nos gerastes e nos alimentaste até o ponto de nos tirar dos ninhos e dizer agora é momento de voar. Então, obrigado por cada dor, obrigado por cada dificuldade, obrigado por cada momento em que a água aparentemente faltou, obrigado por cada momento em que aparentemente, Senhor, carne não existia. Obrigado, Senhor, pelos momentos difíceis em que a tua mão é que nos sustentou. Ó Deus, isso tudo para nos fazer crescer e estar à altura da vocação que tu nos chamaste. Nós somos povo separado, escondido, nós somos povo teu, nós somos nação santa, nós somos sacerdotes, nós somos aqueles que estão entre os céus e a terra. Tem misericórdia do meu irmão, que até hoje vive como galinha, Deus, ciscando, cabeça baixa, chorando, só implorando misericórdia. Faze-o crer na tua palavra. Faze-o entender que ele tem posição alta e que ele nasceu para voar. Voar na dispensação do teu Espírito, da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder, do teu amor, da tua graça. Ajuda-nos a ver que cada dificuldade é para tão somente sentirmos nossas asas e termos confiança naquilo que tu és, Deus conosco, nos vendo voar e cair e nos protegendo até que possamos voar, Deus. Voar. Muito obrigado, Senhor, porque o céu é o nosso destino. Nós não precisamos rastejar na terra. O céu é nosso destino. E nós confiamos em Ti. E Te agradecemos por esses 30 anos. 30 anos, Deus. De graça, de misericórdia, de bondade, de verdade, de amor.
de providência, de milagres, de batismos no Espírito Santo, de batismos nas águas, de salvação. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Guia-nos, Senhor, eternamente a tua presença. Eternamente a tua presença. Bendito és tu, para todos sempre. Amém. Amém. Deus não te tirou do Egito, meu irmão, para te deixar cair no deserto. Ele te tirou de lá para te ensinar que o céu é o teu lugar. Guarda isso. Obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela água, pela comida, pela oportunidade. E que 30 anos venham para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus vos abençoe.